Vamos receber pastor Tristão. Pastor Tristão. Interessante, quando eu sou que eu que prego, eles não fazem isso, né? When it's me that preaching, Olha. they don't really do this. Oh Deus, abençoa teu filho, Senhor. Lord, bless his, Louvamos your pela son. vida dele, We praise you for his todo o life, carinho dele, Deus, em all nome the de care he Jesus, has. Pai. In the name of Jesus. Amen. Amém, né, pastora Gisele? Que bênção, uma alegria It's a blessing estar to com be here. vocês. E um grande desafio. It's a great challenge as well. Né, pastor? Não pode falar, tá bom, não vou falar. É, né? Que bom, gente. Eu quero I'd like convidá-los a to ficar de pé. invite you Vamos to orar. stand to your feet, and we're going to be. Vamos agradecer ao Senhor. Right. Até aqui, Deus já falou muitas coisas, não I é know mesmo? God spoke to a lot of Não é people mesmo, so far. pastor? Deus já falou muitas coisas com God a spoke gente. to us a lot. Se fosse da minha parte, já estava tudo If it's certo, up podia to ir me, we're embora. all set. We could go home. Mas aprova o Senhor ainda que falemos algumas coisas, não é mesmo? But we should say something as well. Amém? Amen. Então, a palavra do Senhor diz, acho que The em word of God Amós, says, prepara-te para encontrar com o Amos, Senhor teu Deus. Acho que Prepare é Amós. yourself to Então, vamos preparar o nosso coração get close para to God. ouvirmos, prepare continuarmos ourselves ouvindo o to que Ele keep quer falar com a gente. Listening to Amém? what He wants to tell Senhor, us. muito obrigado, Lord, Senhor. Muito obrigado thank you por very esse much tempo. Nós for this queremos time. calar a voz do nosso ego, do We nosso wanna eu, da nossa Quiet opinião, our da nossa voices, our vontade. opinions, E and queremos our own ouvir will, o que o Senhor and tem we para want to nós. listen to what you Pai, have em for nome do us. Senhor Jesus, nós Lord, in queremos the ter name o of nosso Jesus, coração preparado para te ouvir. We want to have our Fala hearts conosco, prepared ministra o for nosso what you wanna coração, minister fala o and que nós speak to us. precisamos ouvir, Pai. and speak to Em what we nome need to do Senhor hear. Jesus In é the que name eu of te peço. Jesus, what I Em ask. nome de In the Jesus, name of amém. Jesus, amen. Pode se assentar, querido. If you can get Agora your- quem tem que ficar de pé sou eu. Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque eu estava falando com a minha esposa ali, eu estou com uma dor na minha perna. Porque eu sofri um acidente de carro alguns anos atrás. Alguns anos é bom, é quando a gente vai ficando velhinho, a gente fala alguns anos. Faz muito tempo. Eu quebrei a pelvis em 3 lugares. Foi um acidente, eu quebrei a pelvis 3 centímetros da minha coluna. Então era para eu ficar paraplégico, é isso? Paraplégico, né? Eu estou usando o termo correto. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu fiquei 31 dias de cama, usei muleta 120 dias, mas recuperei. Estou aqui, ó, trabalhando, carregando umas caixinhas. Não é mesmo? É uma benção. Mas hoje eu não sei por que está me doendo. Eu acho que é por causa do frio. Segundo a minha mãe, diz que quando está frio, você quebrou alguma coisa e começa a doer. É emoção de pregar, tá vendo? Verdade, gente. É uma grande responsabilidade. Mas eu não queria passar esse momento sem fazer um comentário. Ontem eu vi uma foto do Dório. Falei, gente! Tony, você postou aquilo no Facebook, Tony. Você era gatinho, hein? Vamos falar a verdade. Agora tá mais, né? Você tá igual o vinho, Dório. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Sério? Mas nem dá para perceber na foto que ele está usando peruca? Mas foi só para descontrair, gente. Eu gostaria de falar com vocês um texto que está em Lucas 17, que fala, na verdade, é Jesus respondendo a respeito das coisas celestiais, a respeito das coisas do reino. O pastor falou que eu tenho 2 horas, é verdade? Ele confirmou. Não tem problema. Lembrei do que eu queria comentar aqui. Semana passada você pregou a respeito de algumas coisas que eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. E você falou assim, eu não queria pregar para as cadeiras. Lembra que você falou isso? Eu já preguei muito para as cadeiras. E é verdade. É duro. Eu tinha uma célula, uma reunião com os jovens. E os jovens assim meio parecido comigo. Durinho. Durinho. Igual pedra de ferro. E a gente fazia célula na minha casa, uma reunião na minha casa. Eles iam. Porque daí a gente tomava um café, fazia um negócio e tal. Tinha lá os entretenimentos que a gente
injetava para poder atraí-los. Quando nós decidimos fazer essa reunião na igreja, porque um não podia, outro não podia, eu acabei fazendo isso na igreja. Por 3 células eu fiz reunião somente para os bancos da igreja. Eles não foram. Mas eu preguei. Eu coloquei o texto, eu preguei, porque eu criei que eles estavam ali. Coisa de maluco, né, gente? Coisa de maluco. E a gente tinha muito uma prática dessa. Quando você fazia uma célula e não ia ninguém, a gente pegava, fazia, colocava as cadeiras e pregava para as cadeiras, exercitando a nossa fé. É difícil. Mas quando você começa a enxergar o que Deus quer fazer, você não acha difícil. É fácil. É fácil. Porque veja, eu queria que você entendesse essa realidade espiritual. Estamos nós aqui e existe todo um corpo celeste nos assistindo. Você acredita nisso? Os anjos, o Senhor, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo e os capetas. Ou você acha que eles não estão assistindo? Ué? É lógico. Então você não está sozinho. Não está. Eu lembro o primeiro dia que eu fui entregar as caixinhas da FedEx, eu entrei no caminhão, eu tinha 277 paradas. Eu falei, Jesus, nem quando eu estava vindo com 2, tinha isso, agora eu estou sozinho, tem tudo isso. Aí eu sentei, foi o dia que passou o Marco, foi me levar uma bateria lá, que acabou até a bateria, acabou tudo. Eu sentei, a única coisa que eu sabia fazer, gente, a única, era orar em línguas, mais nada. E eu falei, Senhor, envia teus anjos, eu sei que teus anjos estão aqui, mas faz eles me ajudar a carregar uma caixinha ou outra aí, ó, achar um endereço, de noite eu não enxergo. E eles me ajudaram. Eu terminei. Morto, mas eu terminei. É bênção, gente. Deus tem preparado o nosso coração. Tem coisas fáceis? Tem. Tem coisas confortáveis? Tem. Tem ou não tem? E as coisas confortáveis é para nos deixar confortável e gostando ou é para a gente ficar acomodado? Ah? Você gostar. Então eu quero falar sobre isso. Vamos ler o texto de Lucas 17. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui para eu não me perder. Não vou ler todo Lucas 17. Bem que eu gostaria. Mas eu lembro que um pastor foi pregar na igreja que a gente congregava no Brasil, e ele pegou, acho que, Provérbios, eu não lembro muito bem, Efésios. Efésios? E leu Efésios inteiro. Pá. Eu falei, pronto, está pregado, né? Agora vamos embora. E ele falou, agora eu vou pregar. Todo mundo assim. A vinda do reino de Deus, no versículo 20, a partir do 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, vocês encontraram? Quem não trouxe Bíblia, senta do lado de um crente, puxa a Bíblia dele, lê a Bíblia dele. Ó, que benção. Não precisa fazer isso. Como diz um cara. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Estamos próximos disso. Conversei com um pastor essa semana e falei para ele, Jesus está voltando. Ele falou, tem 2000 e poucos anos que ele está voltando. Eu falei, não, mas ele está mais próximo então, que cada dia que você está aqui é mais um dia que está mais próximo dele voltar. Você podia dar um glória a Deus, né? Você fala, amém. Não, glória a Deus, gente. Morrer é lucro. Amém. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi, e esse é o texto que eu quero que você fixe na sua cabeça, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem.
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Amém? Até aqui. A gente poderia continuar lendo a respeito de Ló e tal, que estão fazendo, Jesus está fazendo menção da volta do reino, como que seria. Mas o que eu quero enfatizar com vocês aqui é sobre, eu chamo isso de um esquema chamado comodismo, que pode nos capturar. E pode. Por quê? Por causa das coisas confortáveis. Pode nos pegar o comodismo. Amém? Então, o que é comodismo? Quem sabe o que é comodismo? Pensa aí. Segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, é o sistema ou atitude que leva a atender, acima de tudo, a própria comodidade. Tá, e daí? O que é comodidade? Calma, vamos lá. Então, comodidade pode ser duas coisas. Qualidade do que é cômodo. E cômodo, por sua vez, é o que é útil, vantajoso, adequado, favorável, próprio, tranquilo, calmo. Sinônimo de bem-estar, conforto ou confortável. Eu quero ficar com essa. Preguiça? Não, acho que não é preguiça. Então, queridos, bem, em suma de tudo isso, comodismo é um esquema para nos deixar confortável. Entendeu? Não. Entendeu? E com a sensação de que está tudo correndo conforme o planejado, sem nos importunar ou nos incomodar com as coisas que estão ao nosso redor. E isto é muito sutil para nos fazer sair do propósito de Deus. É sutil. É igual, como que eu posso dizer? Igual a rã. A rã cai dentro de uma água fria. Acho que é essa a história. Se eu contar a história errada, você já vai entender o que eu quero te dizer. Caiu na água fria, aí o cara liga a água e a água vai esquentando devagarzinho. Se ela cair na água quente, ela pula e sai fora. Ok? Mas se ela cair na água fria e você vai esquentando a água devagarzinho, ela fica ali. E vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando, e você vai ficando ali. Lembra quando você está quase dormindo, você dá aquela encolhidinha? Né? Eu gosto de dormir assim. Minha esposa pode dizer assim, não. Fazer uma posiçãozinha de feto. Eu fico encolhidinho assim e durmo. É assim que eu durmo. A gente vai ficando naquela posição cômoda. E a rã foi ficando ali, quietinha, quietinha, quietinha. Atende, pastora. Atende que é perigoso. Entendeu? Pode ficar ali quietinho, quietinho. A rã vai ficando quietinha, a água vai esquentando, a água ferve. Cozinha ela e ela nem percebeu, morreu, nem viu. Porque é a posição sutil e confortável. Você compreendeu agora? Então, lembro-me de um comentário do meu pastor que eu tinha e de um intercessor muito querido que diz assim: o termômetro da minha vida cristã, se estou no propósito de Deus ou não, é a perseguição. Se estou sendo perseguido é porque estou andando, ou estou em pecado, ou realmente eu estou incomodando as trevas. E elas vão te fazer oposição. Não é mesmo? Esse texto, ele ficou muito aceso no meu coração, porque era um texto que a gente terminava um jogral. Eu participava de um grupo de teatro, na minha recém-conversão, faz muito tempo, quando eu era famoso. Brincadeira, gente, nada a ver. Mas a gente tinha um grupo de teatro cristão, e eu e minha esposa, a gente era só namorado nessa época, né? E a gente participava, e esse era o texto final, a gente falava sobre isso, fazia o apelo, e ganhamos muita gente para Jesus. Pregamos em muitas igrejas, apresentamos essa peça, que é um jogral, e esse falava sobre esse texto, os tempos são findos e tal, assim como foi nos dias de Noé, o homem bebia, comia, casava-se, dava-se em casamento, e não percebeu, senão quando veio o dilúvio, nos levou a todos. E aí tinha um jogo de luz, aquele negócio e tal, que a gente gosta disso, né? Mas a gente ganhou muita gente para Jesus. E é um texto
que é o Senhor Jesus que está falando sobre o tempo de Noé. Você parou para pensar nisso? Jesus é que está falando a respeito disso. Jesus é que está, porque Jesus foi indagado a respeito do reino. Não foi indagado a respeito da igreja que você está, é do reino. Que a igreja que você está inclusa dentro do reino. Então você faz parte de um reino. Que tem um reino, tem um rei. Ou é eu que estou ficando maluco? Reino, tem um rei. Quem que é o rei? Jesus. Ele deu algum exemplo que podemos seguir? Não, gente, é sobre isso que eu quero falar com você. Creio que você está entrando no clima, que eu gostaria que você entrasse. Então, o que significa tudo isso, né? Então, deixa eu voltar aqui no termômetro da minha vida, que era a respeito da perseguição, né? Então, hoje, nós vivemos algumas perseguições. Se você for parar para pensar e analisar o que tem acontecido no mundo, e até mesmo na sua própria vida, pequenas coisas. Se você... Eu lembro quando eu me converti, na empresa que eu trabalhava numa empresa de plano de saúde, eu trabalhava com médico, dentista, acho que eu já contei sobre isso aqui com vocês. Mas são 13 anos que eu trabalhei lá, então tem muitas histórias para contar de lá. E eu ficava lá, eu sentava, eles fizeram questão, quando eu disse que eu era crente, que eu criei em Jesus Cristo, que eu fui salvo por Jesus, que eu criei que Jesus era o Filho de Deus. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e mudaram a minha sala. Eu tinha um computador, eu ficava aqui, eu atendia, eu era analista de suporte, ficava ali. Aí eles mudaram a minha sala. Mudaram sem me falar nada. Falaram, não, vamos mudar, porque aqui é ruim. Aí uma gerente lá, ela começou a levar um pêndulo no trabalho para ver a energia positiva e negativa. Você pensa que eu estou brincando? Não é não, gente. Aí ela levava lá o pêndulo, ficava aqui assim e tal. Ah, que energia está negativa. Então tem que mudar você. Você vai sair daqui, você vai colocar você lá. Aí eles fizeram isso comigo. E eu falei, Jesus, o que o senhor faria nessa situação? O que Jesus faria nessa situação, gente? Eu falei, ela está colocando pêndulo dizendo que aqui tem posição positiva e negativa. Que posição positiva, negativa o quê, rapaz? Não tem nada aqui. Eu falei, eu sento aqui, tem mais de 2 anos que eu estou sentado aqui, nunca vi nada negativo ou positivo, eu quero é ficar aqui. Mas ela me colocou numa posição que eu ficava de costa para o cafezinho. Então, eles chegavam no intervalo deles, para tomar um cafezinho, e eu trabalhando. Aí eles chegavam aqui para fazer um cafezinho, e eu estou lá, eu trabalhando, lidando no computador, e nas telinhas deles. Aí eles faziam um cafezinho assim, aí vinha aqui assim, eu ficava olhando o que eu estou fazendo, ele tomando um cafezinho, mas ele está no intervalo, eu não. Aí ele, crente. Crente. Oh. E aí? Aí o quê? Aí, às vezes, eles colocavam açúcar e vinham mexer o cafezinho aqui em cima, no meu ombro, aqui, ó. Eu olhando no meu computador, gente... Isso foi até o dia que eu saí da empresa. Eu me converti no primeiro ano de trabalho. Eu fiquei 13 anos na empresa. Sempre foi assim. Mas o que eu entendi em tudo isso? Deus queria me colocar em evidência. Para que eu pudesse representar o reino de Deus para eles. Não era perseguição. Então a gente precisa entender o que é perseguição. Mas era oposição que Deus sabia que eu ia fazer perante as trevas. Eles tiravam tanto sarro de mim, tanto sarro, e a minha esposa sabe disso, porque lá foi onde eu comecei a trabalhar, eu me converti. Nessa empresa eu conheci a minha esposa, eu casei, eu tive a minha primeira filha, saí de lá quando a Lane estava grávida do nosso segundo filho. Então, a boa parte da minha vida eu passei dentro dessa empresa. Então, era um tempo de muito fogo de Deus para mim, para com eles. E eles tiravam sarrinho, eles chegavam com um monte de conversa e tal, mas no final da história, quando eles estavam em 2, 3, eu era o centro da gozação. Quando eles estavam sozinhos, eles perguntavam, tem reunião de oração na tua igreja? Tem. Tem um nome aqui. Você pode levar lá para o grupo de oração? Aí eu falava, grupo de oração? De onde você aprendeu esse negócio de grupo de oração? Não, é porque minha mãe é crente.
Não, é porque minha tia é crente. Não, porque... Eu falei, ah... O que acontece? Eles tinham um parente crente que também pegava no pé deles. Aí eles não tinham como se vingar do parente. Daí eu era o cara que eles falavam, então, esse crentinho no trabalho, nós vamos pegar ele. E, ó, só que eu também respondi a eles. Por quê? Porque eu era muito respondão. Graças a Deus eu aprendi a não ser mais. Não é, pastor Marcos? Mas eu aprendi a confiar em Deus e saber que Deus ia dar a resposta certa para ele. E eu lembro que tinha um rapaz, não vou citar o nome dele, mas ele era meu amigo. Antes de eu me converter, mesmo dentro da companhia, a gente era amigo e tal. Quando eu me converti, ele continuou meu amigo, porém, eu era o saco de pancada, de gozação e tiração de sarro dele, né? E um dia eu falei para ele, começamos a conversar e tal, e ele falou, esse negócio de Jesus, cara, o que você tem na cabeça? Eu falei, como que eu tenho na cabeça? Eu não tinha nada na cabeça, agora que eu estou tendo, você está querendo pegar no meu pé? Não estou entendendo. Ele, não, porque... não sei, cara, esse negócio de Jesus aí é loucura e tal. Eu falei, cara, aqui tem um texto bíblico que diz assim, a loucura de Deus para os, a loucura para os homens, as coisas de Deus, né? Para aqueles que perecem, que não conhecem o Senhor, mas aqueles que conhecem, é o poder de Deus. Aí eu acho que o Espírito Santo meio deu uma pegada nele, e ele começou a compreender o negócio. Aí eu peguei e falei para ele assim, Romanos 10, 9, 10, diz assim, que se confessares com a tua boca e creres com o coração, será salvo. É igual criança, você só tem que falar que você crê em Jesus. Aí eu não dei tempo para ele ficar respondendo, nem para ele respirar, até que eu peguei e falei assim para ele, você não quer fazer essa oração agora? Aqui, ó, eu estou sentado no computador, arrumando o negócio, ele está em pé do meu lado, com o cafezinho, né? Que era o intervalo dele, mas não era o meu. Aí ele falando comigo e tal, e eu falei, você não quer fazer essa oração agora? Entregar sua vida para Jesus? Aí ele... Aí ele olhou assim, e eu... Quase que você me pegou. Eu falei, eu? Eu não quero te pegar? Eu não. Quem quer te pegar é Jesus, deixa ele te pegar, ué. Tá com medo? Qual que é o problema? Repete aí, cara, igual papagaio. Repete, faz comigo a oração. Mas tudo isso era uma coisa que Deus estava trabalhando com o meu coração, que dizia o seguinte, um texto bíblico diz o seguinte, que ninguém confessa a Jesus como Senhor sem ser pelo Espírito. Se o Espírito não convencer, a pessoa não confessa. Deus fez eu fazer esse teste com uma pessoa que eu amo muito, só não posso citar o nome dela aqui. Mas eu fiz esse teste, a pessoa não repetiu. A gente estava brincando, tal, brincadeira e tal, na maior alegria, eu peguei e falei, então confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. A pessoa, eu não. Não tem nada a ver. Jesus é Jesus, é Deus, ele está lá no céu. Está lá no céu? É. Então tá bom. Não confessa. Não confessa. Então, queridos, vamos entrar no texto aqui, que esse só foi introito. Como identificar que estou entrando nesse esquema, ou que já estou nele, de comodismo? Então, vamos observar se nosso discurso não está um pouco nostálgico. Sabe o que é nostalgia, né? Quando você começa a lembrar as coisas do passado. Quando eu era missionário na Jocum, quando eu era copastor, quando eu era, misericórdia, né? Quando eu era copastor, não. Quando eu estava no Brasil, eu pregava para multidões. Eu lembro quando eu cheguei aqui que a minha cunhada falava o seguinte, meu cunhado, não se preocupe não com isso, que ela me chama de cunhas. Não se preocupe não com isso. Aqui todo mundo já foi alguma coisa boa no Brasil. Ninguém era assim, coitado no Brasil, não. Não, um era médico, outro era engenheiro, ele tinha 3 faculdades e tal. Ei, você veio para médico? O que você está fazendo aqui? E aqui você está aqui, ó, no rala e rola. O que aconteceu? Rala e rola de trabalho, tá, gente? Rala e rola de trabalho. Entenda bem, né? Por favor. Aqui você está ralando e tal. Pois é, né? Eu também, gente. Mas só que eu não estou mentindo. Eu sou analista de sistemas. Mas, vamos observar se a gente não é nostálgico da seguinte sentido. Quando vivemos baseado em experiências do passado e as enfatizamos
se vangloriando delas, como, por exemplo, já preguei para todos os meus amigos, preguei em praças, em evangelismo na praia, de casa em casa. Eu já estava nessa visão de Deus há muito tempo. E ainda dá uma risadinha no final. Né? Muitas vezes, eu tenho que me cuidar disso. Por quê? Porque a gente não entrou no evangelho, a gente está tempo, como diz o Tony, tem 20 anos nisso. Mas isso não quer dizer nada. Para Deus, nada. Porque não foi o que Deus acabou de falar com a gente aqui, eis que faço novas todas as coisas. Não é, pastor? Faço nova todas as coisas, Deus faz novo tudo de novo. Cada dia. Não é isso que ele fala no texto, que fala, a minha misericórdia se renova a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sobre nossas vidas. E nós precisamos dela. Então, já tive várias pessoas sobre a minha liderança, e eu não estou sendo nostálgico, só estou querendo te contar como um fato histórico. É verdade, gente. E aí a pessoa às vezes é tão nostálgica que ela fala, eu já fui responsável por uma base missionária, eu já fui responsável pelo Ministério de Libertação, de Intercessão, pela escola, por uma escola de ministério e tudo mais, eu já fui diretor da escola de ministério, eu era diretor, não sei o quê. Mas, eu tive uma pessoa que andava comigo, só para você poder entender, um rapaz, ele era um evangelista, gente, ele é um evangelista. Ele ganhava muita gente para Jesus. Ganha mesmo. Ele trupica no cara da esquina e vai falar alguma coisa, ganhou o cara para Jesus. Já leva o cara para a igreja. Tem gente que é assim, não é, pastor? Tem gente que tem essa facilidade. Mas, um dia eu perguntei para ele assim, ele falou, eu já tive 15 células. Eu falei, é mesmo, rapaz? Isso quando ele começou a caminhar comigo, né? Já teve 15 células? Uau! E o que aconteceu com as tuas células? Deus pediu elas de volta. É mole, gente. É mole. Assim, sentadinho aqui, eu e ele conversando, e ele falou assim, Deus pediu de volta. Eu falei, rapaz, eu até senti um arrepio. Eita glória! Não é assim que gosta de fazer por aí? Eita glória! Mas, gente, o que adianta isso, gente? Deus pediu de volta, Deus vai te pedir alguma coisa que é para você cuidar? Não é mesmo? Então, a gente tem que observar isso em nossas vidas e, às vezes, a gente pode estar envolvido nesse esquema. Já fiz isso, já fiz aquilo, já aconteceu nisso, aconteceu naquilo, mas hoje em dia você não está fazendo nada. Não é mesmo? Aí, quando eu indaguei onde estão elas, é que ele diz para mim isso, né? Deus pediu de volta, eu entreguei. Então, esse esquema de comodismo, eu chamo ele de um esquema diabólico. De te colocar em coisas boas, agradáveis, que a gente gosta, que não é pecado. Porém, isso não é a coisa mais importante da nossa vida. Não é verdade? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Ergue a mão, pode erguer, não tem vergonha não, Jesus não tem vergonha de você. Você já entregou sua vida para Jesus? Ah, tá. De quem que é a sua vida? Oh, que bênção. Ele quer fazer algo. Então deixa ele fazer. Então vamos observar se não estamos também fazendo a obra de Deus sem Deus. Isso também é um esquema de comodismo. Antes, a gente orava muito para realizar uma reunião. Até para bater um papo. A gente arruma até texto bíblico. Não, porque a Bíblia diz que quando a gente se reunir, um tem que ter salmo, outro cântico, outro não sei o quê, profecia. Pá, pá, pá. Não é assim? E hoje a gente reúne. Eu não estou querendo dizer nada de ninguém, porque graças a Deus eu não sei da vida de ninguém aqui. Não sei. É mesmo? Você falou que deve eu falar. Mas eu não sei. E isso é bom. E não muito. Mas isso vai mudar. Então, antes a gente orava muito para realizar uma reunião, agora que já sei o método, a gente já aprendeu o método, nem sequer pergunta ao Espírito Santo o que ele quer ministrar ou ensinar às pessoas. Eu estou te contando isso porque eu já passei por isso também. E muitas vezes passo se eu não me cuidar.
as pessoas olham para a gente e eles falam assim, ó, o pastor Tristão vai pregar. Pastor, é pastor, é tal. Dentro da igreja, a gente é pastor. Fora da igreja, quando você é pastor, fala, esse cara é pastor, cuidado com ele, ó. Mas as pessoas pensam, quando eu converti, eu achava que pastor era o cara assim, que Jesus fazia assim, e a pessoa sabia que era Jesus. Eu falei, esse é o pastor. Era como eu imaginava. No dia que eu fui às águas, que eu fui para o batismo, eu me converti no dia 17 de outubro de 1997, às 3 horas da manhã. Eu sonhei com Jesus. No dia 7 de dezembro de 1997, às 10h30 da manhã, eu fui às águas. Fiz uma escola de batismo e tal, para entender o que é o batismo, aquelas coisas, e fui para o batismo. No dia do batismo, nós colocamos aquela vivalha. Sabe aquela roupa branca? Que chamam de mortalha, eu chamo de vivalha. Vivalha. Colocamos aquela roupa branca e tal, que a gente ia no batismo. A gente não tinha isso aí. A igreja que eu converti, ela não tinha nada. Era um barracão cheio de jovens e não tinha batistério, não tinha nada disso, gente. Aí a gente emprestava de uma igreja para ir lá fazer o batismo. E fomos lá fazer esse batismo, que era o meu. Eu e mais 4 pessoas. Eu e mais 4 pessoas. E a gente fez o curso juntos e tal, de batismo. Cheguei lá para fazer o batismo, todo mundo reunido, aí o pastor também colocou aquela vivalha, o ajudante do pastor também colocou lá e tal, todo mundo assim, o ministro de louvor também estava com a roupa de branco e tocando, porque a igreja emprestou para a gente, porque a gente não tinha, a gente ia, a gente estava. Aí, estamos lá e estava passando, aí passou o pastor, que era o presidente da igreja que tinha emprestado para nós o batistério. Só que ele e o meu pastor não se conheciam, só de ouvir falar. E ele passou. Quando ele passou, o meu pastor foi chamar e falou, ei, pastor, podia orar por nós? Ele passou, né, e falou, grande decisão de vocês. Ele era um magrelão, assim, um senhor, assim, magrelão alto. Era até meio encurvado, tão alto que ele era, assim. Aí ele passou e falou, grande decisão. Aí meu pastor virou para ele e falou assim, ei, você pode fazer uma oração para nós aqui, para eles que vão batizar agora e tal, não sei o quê? Ele falou, claro, claro. Aí ele foi lá, vamos dar as mãos então. Todo mundo deu a mão e tal, não sei o quê, e eu fiquei do lado dele. Cristocidência, nada mais. Dei a mão a ele e tal, todo mundo deu a mão, e aí ele orou e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, parabéns, pastor. Parabéns. Para mim, eu ia batizar. Eu falei, parabéns, pastor. Vai batizar mais alguns, né? Aí eu fiquei quieto, assim, né? Aí o pastor estava na roda, mas estava de frente com ele, assim. Eu falei, eu que sou pastor. Ele, Aí ele olhou para mim e falou, tem uma unção pastoral sobre você? Eu falei, sobre mim? Falei, sobre mim? Eu falei, tem uma unção pastoral sobre você. Deus vai te confirmar durante o período da sua vida cristã. Eu falei, não sabia nada que era isso, gente. Eu estava indo para as águas, eu queria saber só de I love you, Jesus e tal. Não estava nem aí com nada. Não estava nem aí com esse negócio de ser pastor, obreiro, diácono, presbítero, vice-deus, arcebispo. Não está nem aí. E não estou. E ainda continuo não estando. Porque título não é bíblico. Título não é bíblico. O que é bíblico é ser servo. E ser servo é sacrifício. Servir quem precisa, servir quem não precisa, é sacrifício. Mas isso é um outro texto, outro dia a gente fala sobre isso, né? Então vamos para frente. Então, também temos que observar se não estamos fazendo a obra de Deus sem Deus. Que é? Não liga esses papéis, não, tá passando. Não fica olhando muito, não, os meus papéis aqui. Eu imprimi um negócio aqui, show de bola. Eu vou contar aqui, gente, eu tenho que confessar o meu pecado. Posso, Débora? Eu precisava imprimir a minha ministração. Aí eu falei, Débora, vamos lá imprimir, tá? Fomos lá, botamos para imprimir, a impressora começou. Gente, eu sou técnico. Começou a impressora, eu já desligo, estou saindo fora, a impressora que vai trabalhar agora. E o Aí eu falei, Débora, está imprimindo? Ela falou, não, já está imprimindo. Beleza. Daí a pouco me sai a impressão que eu olho linda.
Falei, Débora, o pastor Marco vai me matar. No papel de certificado, imprimir a administração, gente. Ficou mais ungida, ó, tá vendo? É um homem quebrantado, gente. Uma salva de palmas para ele, né? Me perdoe, pastor, mas a gente não viu antes o papel. Na correria, né? Mas, gente, o que eu quero dizer com isso de fazer a obra de Deus sem Deus? É que existem bons métodos, e eles são bons. Mas método não substitui unção. Método e unção, ótimo. Unção e método, ótimo. Só unção, bom, porém, falta alguma coisa. Só método, pecado. Pecado. Que é religiosidade, é negligência. Então, também precisamos observar se não estamos fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Ah, tem que fazer mesmo. Faz aí. E isto é negligência, é pecado, e para piorar a situação, atrai maldição sobre nossos descendentes. Quando a gente faz a obra de Deus de qualquer maneira. O texto bíblico de... Agora, 2 Crônicas 29:11. Agora ficou em cima do certificado aqui, ó. Como é que eu consigo ler, gente? Tá brilhoso. Chega a refletir. Por isso que eu trouxe meu computador, mas como ele é um computador assim muito novo, eu não quis pôr ele aqui para não passar vergonha, né? Porque tem muito técnico que ele vai olhar, pô, o cara técnico com essa máquina. 29:11. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Para ser mais didático, né? Sabe por que eu falo isso? Porque teve um tempo que a gente... Ó, nostalgia. Mas eu tenho que contar, faz parte da minha história. Teve um tempo que a gente ganhava muita gente para Jesus. Não é a graça de Deus mesmo, a gente ganhava. E muita gente neófita. O que é neófita? Pessoa que não sabe nada mesmo, igual o Tony está falando aqui. E a gente com esse evangeliquez, né? 2 Crônica 29:11, pá. Provérbios 10:15, pá. E a pessoa ficava assim... Às vezes ele até trazia a biblinha dele, a biblinha Ave Maria, e não entendia nada. O que esse cara está falando? Aí, um dia ele falou para mim assim, um deles começou a ter intimidade comigo, ele pegou e virou para mim e falou assim, quando você fala esses números, o que é esses números? Eu falei, puxa vida, gente, eu fiz bem como vocês fizeram. Faz de novo. É bem assim mesmo que eu fiz com ele. Eu fiquei com dó dele, porque ele queria entender, mas ele não tinha esse evangeliquez na cabeça dele. Aí eu falei, não, rapaz, quando a gente fala, o primeiro número é o capítulo, o segundo número é o versículo. E o que é isso? Nem capítulo, nem versículo, não sabia nada que era isso, gente, entendeu? Aí eu sentei com ele e expliquei, ó, vamos lá olhar na sua Bíblia. Está vendo esse número aqui? Esse é o versículo. Está vendo esse número grandão? Esse é o capítulo. Está vendo isso aqui é o livro? São vários livros, bíblos, vários livros. Aí tem um índice, tem os livros. O livro está dividido em 2 partes. São 66 livros. Não, mas a minha acho que é melhor, tem mais. Já entendeu do que eu estou falando, né? Vocês já são macaco velho. Aí eu falei para ele, aí ele falou, não, mas eu vou ficar com a minha, porque a minha tem mais livro. Ele pode ficar, cara, não tem problema. Fica aí. O bom, sabe o que é isso, gente? Eu acho que eu posso falar sobre isso, eu vou falar. Eu tinha um casal de católico na minha célula, lá no Brasil. E aí, eles levavam a Bíblia. Eu falava, no primeiro dia que eles foram na reunião, na célula com a gente começou a fazer um estudo de casais com eles. A gente cuidava de uns casais que tinham umas dificuldades de relacionamento. Incompatibilidade de gênios. Sabe o que é isso? Eles tinham umas dificuldades. E aí a gente decidiu fazer, além das nossas células, fazer um estudo com eles e tal, preparação de casal e tudo mais. Embora eu e minha esposa sejamos jovens, só ela que é jovem, gente, eu não sou não. Mas a gente era jovem casado. E então Deus nos deu essa graça de eles olharem para a gente e falar assim, poxa, a gente queria ser parecido com vocês, nesse relacionamento e tal. Falei, parecido com a gente? Eu sou saca de pancada da minha esposa.
Eu apanho dela todo dia, mas eu gosto. Brincadeira, gente. Aí a gente começou a dar. E esse casal... Hã? Ainda mais hoje. Aí, esse casal era amigo de um outro casal da cela, que estavam passando por problemas também. Ele falou, ó, nós estamos... os meninos que andavam com a gente, né? O casal falou assim, não, nós estamos passando com um problema, vamos começar um estudo. Eles também estão? Vamos levar eles também. É essa a ideia, gente. É essa a ideia. Se você tem algo bom, você quer compartilhar com alguém, não é? Aí foi e chamou eles. Falou, vamos lá. Aí ele foi, no primeiro dia que ele chegou, os meninos que estavam com a gente, nenhum com Bíblia. E eles com a Bíblia. Ave Maria. Aí eu falei, cadê a Bíblia de vocês? Ó, vergonha. Cadê a Bíblia de vocês? Acho que está lá no carro. Ô, bem, pega lá. Falei, ó, já começou aqui, vai buscar você. Que história de bem, pega lá. Aí ele falou assim, eu posso trazer a minha Bíblia? Eu falei, lógico. Ah, mas a minha Bíblia é diferente da de vocês. Por quê? Ele falou, não, minha Bíblia tem mais livros e tal. Não tem problema, meu filho. Eu falei, dá a tua Bíblia aqui. Eu peguei lá Romanos 10, 9 e 10, mesmo texto. Romanos, capítulo 3, verso 23, fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Estão todo mundo separado. Ninguém presta. Não é mesmo? Mas Deus tem um plano, um projeto para você. Aqui, se confessar. Tá, não sei o quê. Quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Quero. É gostoso. Eu falei, então, confessa comigo. Começamos a célula, primeiro dia. E eles levavam a Biblinha Ave Maria. E eu pegava a Biblinha Ave Maria deles, por isso que você tem que conhecer o texto bíblico. E falava do que Jesus falava ali. Então não entrar nos livros, tem livro apócrifo, tem livro não sei o que lá, tem livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso aí é problema de teólogo, não é problema meu. Não é problema meu, nem teu. O teu problema, você não tem problema. Você está aqui, né? Conhece Jesus, vivendo uma vida com Jesus. Mas você não sabe que eu vivo lá em casa. Você também não sabe que eu vivo lá em casa. Não é mesmo? Mas nós precisamos usar as armas que Deus tem nos dado. E precisamos confiar que Deus vai fazer através da nossa vida. Amém? Então, 2 Crônicas 29:11, que diz que atrairemos maldição se fizermos a obra de Deus relaxadamente, ou de qualquer maneira. Vamos assim, contemporaneizar essa palavra. De qualquer maneira. Então, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir, e para ser de seus ministros e queimardes incenso, Jeremias 48:10. Jeremias, capítulo 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Então, fazer a obra de Deus, a obra do Senhor, negligentemente, ou de qualquer maneira, é pecado. Se for fazer algo para Deus, faça da melhor forma. É ou não é? Você não precisa saber tudo, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor, Deus vai receber. Amém? Vamos observar se também não estamos frustrados. Eu acho que aqui um ponto-chave. Talvez tenhamos passado por algumas situações que nos frustrou, como, por exemplo, fizemos um evento de colheita e ninguém apareceu, jejuamos, oramos, clamamos ao Senhor durante tempo, tal. Deus falou conosco, Deus nos deu uma palavra, e no dia do evento, nada. Não apareceu ninguém. Aí eu assim, também não vou fazer mais. Também não vou mais me mexer para isso. Eu faço, não acontece nada. Deus me falou, Deus me deu palavra, eu jejuei, nós oramos. Gente, isso eu já fiz. Eu perdi a conta de quanto que nós já fizemos isso. Eu não estou sendo nostálgico, eu preciso te contar parte da minha história. E não aparecia ninguém. Não mesmo. Até aquele que te prometeu, até aquele que você ia estar na casa dele buscar. E aí eu entendi que eu que estava errado. Não tinha que buscar ninguém, não. O problema não é o método, o problema é a unção. E o problema não está comigo, que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus não sou eu. É o
Viu como vocês estão bem crentinhos? Que bênção. É o Espírito Santo que convence. Não é mesmo? Então, voltando aqui. Peça para Deus sondar seu coração, para ver se não há alguma mágoa com relação a isto. Se você não tem essa seguinte frase dizendo, também não vou fazer mais. Isso é um sinal de mágoa, que você ficou magoado, você tentou fazer algo que não deu certo. Não é que não deu certo, você não sabe o que deu certo, não. Coisas espirituais nem sempre você vê naquela hora. O tempo de Deus não é o nosso. É ou não é? Talvez se Deus te mandasse 7 dias caminhar em volta de uma muralha, que é da largura de uma carroça, ou até mais, né? Tinha até casa em cima da muralha de Jericó. Dá 7 voltas, toca a trombeta. 7 voltas. Que é isso, gente? Vamos colocar um C4 ali, vamos explodir tudo agora. Não é o que você quer? Não é que você não quer um negocinho, ó? Mas a glória seria de quem? Do C4. Se explodisse, a glória seria de quem? Do C4. Se for. Se for. Ai, que chique, gente. Fala de novo. Se for. Explosivo. A glória seria do explosivo, que explodiu a muralha. E não de Deus. Porque a muralha caiu pelo tocar das trombetas e pela confiança do povo em Deus da livramento e da conquista. O povo entrou na cidade tranquilo. Não é mesmo? Glória de quem? Por que esse texto está na Bíblia? Afinal de contas, porque a glória foi para Deus. Então, tem muitas coisas na sua vida que não acontecem do jeito que você quer, porque Deus quer ser glorificado. Dá um glória. Glória a Deus. Eu entendo isso. Gente, eu entendo isso, mas aprendi muito, com muita dificuldade. Porque eu sou pelo fazer. Eu sou pelo eu ter que fazer, eu colocar a mão, eu que tenho que falar, é eu que tenho que fazer. Eu fui ensinado e instruído desde que eu nasci para fazer desse jeito. E desaprender tudo isso. E confiar em Deus. Falar, Deus é que vai fazer. E sumir. Porque você tem que sumir para Deus aparecer. Não importa que eu diminua, para que Ele cresça. Vamos lá. Então, talvez as pessoas que te lideraram, algo nesse sentido, tenham sido duras com você, te exigindo muito, dentro dessa questão do se não estamos frustrados. Então, por isso você hoje se endureceu. Você falou, não vou fazer também. Esses pastores só querem saber que a gente faça as coisas e eles não fazem nada. Não é bem assim. O pastor só quer que eu vá não sei aonde. Mas também não me dá um centavo, não põe gasolina no meu carro, não faz não sei o que. Ih, rapaz, eu escuto isso de noite. De noite. Não é mesmo? Eu conheço um rapaz, eu ministrei ele por um tempo, e ele vivia desempregado. Ele era menino de rua. Nós ganhamos ele para Jesus, num evangelismo de carnaval, e ele começou a andar comigo. Ele ficou muito crentão. Sabe o que é isso? Ficou crentão. O negócio dele tudo era Jesus e tal, e pá. E ele começou a ter entendimento muito da realidade espiritual das coisas e tal, e Deus começou a trabalhar o coração dele, ele ficou muito empolgado. Mas ele não conseguia arrumar trabalho. E não arrumava trabalho, gente. De jeito nenhum. E a gente tentava de tudo que era maneira, nada de arrumar um trabalho para o homem. E ele vivia de favor na igreja, morava no fundo da igreja, daí ele limpava a igreja, daí ele fazia negócio para a igreja, o pastor pedia para ele fazer tal coisa, para cortar grama, para pintar, quebrar, e ele sabia de fazer meio que de tudo. Aí, um dia apareceu uma campanha na igreja, que a gente precisava reconstruir um negócio lá, arrumar o prédio, e precisava que algumas pessoas se levantassem para investir nessa obra, para poder ajudar na construção, nessa reconstrução da igreja, nessa reforma da igreja. Aí o pastor falou, quem tem no coração de vem até a frente que eu vou orar por você, tá, não sei o quê. E ele foi o primeiro. Pum! Aí eu sou o líder do cara. Eu sei como é que está a situação dele. Estou sentadinho aqui, quando eu vejo, ele passou por mim. Vuf. O que será que Deus quer fazer? Aí lá foi ele. E tal, orou por ele e tudo mais. E voltou, eu falei, Senhor, responde o teu servo conforme a fé que o Senhor deu a ele. No dia que o Senhor resgatou ele. Aí ele saiu dali. No outro dia,
Ele me ligou, falou, ó, consegui um trabalho. É? Glória a Deus, aonde? Eu vou trabalhar de segurança. Segurança? Mas você não tem curso de segurança? Ele falou, eu não tenho nada. Eu não tenho nem o primeiro grau. E arrumei um emprego de segurança. Eu falei, mas você vai usar arma? Ele falou, não, porque eu não quero. A minha arma é Jesus, diz ele. Eu estou falando sério, gente. A gente ri aqui agora, mas no dia que eu estou escutando pelo telefone, né, pastor? Quando a gente escuta algumas coisas, você fica... Tá bom, e como é que vai ser? Não, rapaz, eu vou ganhar tanto e tal e tal, e eu vou ficar com 10% do que eu ganhar, os outros 90% eu vou colocar na obra. Vou colocar na construção. Ele foi o cara que mais pagou a reforma, o cara que era desempregado. Deus deu um emprego para ele investir naquilo ali. Aí eu aprendi uma coisa com Deus. Depender de Deus. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Depender de Deus, gente. Não tinha nada, eu já queria até dar arma para ele ser segurança. Oh, Senhor, aleluia. Que o Senhor te responda segundo a sua fé. Amém? Vamos observar se também não estamos indiferentes a tudo que está acontecendo no reino de Deus, ao mover do Espírito Santo, ao nosso redor. Você já percebeu? Eu percebi isso por um tempo, na igreja que a gente estava, ou nas igrejas que a gente acabou indo, que às vezes tem um mover de Deus, um negócio gostoso, gente, né? Você fica flutuando, tá falando, que bênção, aleluia, Senhor, fala com fulano. Ou então Deus está profetizando sobre a vida de um irmão, você fica naquela empolgação. Isso, Deus, fala com ele, mas com ele. Fala com ele, Deus, fala com ele, Deus. Estou brincando, gente, estou brincando. Não sai da unção, não sai da unção. Então a gente fica empolgado, a gente fica todo ali cheio de alegria, e uns choram, outros quebrantam, outros dançam, outros gritam, outros batem palma, outros ficam... Entendeu? É a expressão de alguém que o Espírito Santo está tocando, que está acontecendo algo, que está sensível ao Senhor. Né? E existem algumas pessoas, infelizmente, que estão ali alheias. Assim. Né? Foi bem assim. Oh. Aleluia, Senhor. Daí ele olha assim e tal, vê que todo mundo está meio na unção. Aleluia, aleluia. Aí senta, aí levanta. Porque está o quê? Indiferente. Está insensível. A gente precisa sempre fazer uma autoanálise, gente. Por que a gente está assim? Ninguém está longe disso, nós somos seres humanos. Ninguém é tão espiritual, assim, que não viva isso. É verdade. A gente tem que ser sincero. Ser sincero é alguém que não tem cera. Não tem cera. Não tem máscara. Que é autêntico com Deus. Mas a gente precisa ter essa autenticidade. Mas por que a gente está desse jeito? Por que as coisas de Deus já não fazem tão sentido para nós? Por quê? Você tem a resposta. É porque a nossa vida é diária com Deus. A nossa vida é diária com Deus. Não é de domingo a domingo, de sábado a sábado, de quarta a quarta, no ensaio do louvor, não é? Não é isso aí, gente. Isso não faz a menor diferença para Deus. Sabe o que faz diferença para Deus? De manhãzinha, de noitinha, o horário que você tira para Deus. É aquela hora que Ele quer, que Ele te quer. É aquela hora. Se é de noite, de manhã, de madrugada, não tenho tempo. Não tenho tempo, não serve. Tem tempo, sim. O dia tem 24 horas. O Deus é burro. Que criou o dia em 24 horas, diz para você descansar, diz para você trabalhar, e aí, você vira para ele e fala, mas não tenho tempo. Ué, 24? Não é suficiente?
Oh, acho que eu errei então na criação. Me perdoe. Deus vai te pedir perdão. Porque ele errou no número de horas que era para você ter disponível durante um dia. O que a gente precisa fazer é administrar melhor o nosso tempo. Ah, mas aqui na América é busy, né? Assim que a gente gosta de dizer. Aqui é busy, irmão. Aqui é busy. De noite. Verdade. Eu que o diga. Mas tempo para Deus nós temos que ter, queridos. Tempo de qualidade, sem qualidade, isso aí é uma outra questão. Mas você tem que gastar ou investir um tempo com Deus. Comece com pouco. Ah, mas fulano ora 5 horas. Eu conheço um pastor que se você ligar de manhã para ele, não te atende. Estou tendo meu tempo com Deus. Não me incomode. Não me ligue. Se você me ligar, vai deixar recado, porque eu não vou te atender. Ele dedica 5 horas do dia dele ao Senhor. É ele, o Senhor e acabou. Oh, que sonho. Eu sonho com isso. Mas tudo bem. Mas isso é o tempo dele. Mas você precisa começar com pouco. Se você não tem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pelo menos 15 minutos, comece com isso. É uma sugestão, gente, não é regra. Porque a gente gosta de regra. Passo 1, 2, 3 para receber a resposta na oração. Todo mundo ia estar assim, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Não existe isso. Existe relacionamento. Você precisa relacionar. Deixar Deus falar. Às vezes você fala muito. Deixa Deus falar um pouquinho. Com você. Fica lá quietinho, ó. Hoje foi uma manhã que eu deixei Deus falar. Como que eu estava periclitante, com umas dores e tal, eu deixei Deus falar. Deus me cura. Foi a única coisa que eu disse para ele. Deus me cura, Deus. E se Deus não te curar? Aí você vai fazer beicinho? Nós precisamos investir esse tempo com Deus. Ele é importante para nós. Para que não sejamos insensíveis às coisas de Deus. Então, como sair desse esquema? Para a gente encerrar. Peça para Deus te mostrar onde está a ferida do seu coração, ou qual a causa que gerou essa ferida, para você se tornar, para que tenha levado você a ser cômodo. Arrependa-se, peça perdão a Deus pelo comodismo, confesse seu pecado, diga a Deus que você tem sido comodista e que entende que é pecado. No Salmo 32 diz assim, confessei-te o meu pecado, Salmo capítulo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não encobri. Não adianta você querer encobrir algo que Deus está sabendo. É uma coisa meio absurda, né? A gente gosta disso, né? O Adãozinho, Deus voltou para o paraíso. Aí Deus faz de bobinho, né? Cadê você, Adão? E ele está lá atrás, escondidinho. Ai, eu vi a sua voz e me escondi. Ué, por quê? Pecado. Não é mesmo? Aplique pela fé o sangue de Jesus nessa situação. Cubra-se com o sangue do Cordeiro. Que ele é o único capaz de nos purificar de todo mal, de toda iniquidade. É o sangue de Jesus, gente. Não é nem a oração do pastor poderoso. Até porque eu não creio nisso. Pastor poderoso não existe. Apresente diante de Deus o sacrifício de Jesus pela sua vida. Sabe por que você levanta as mãos? Você sabe? Quando Moisés, Abraão adoravam, levantavam um altar de sacrifício ao Senhor, sacrificavam um animal, eles levantavam as mãos ao céu. Significa que ele estava mostrando que tinha um sangue, tinha um sacrifício por aquela situação, ou de alegria, ou seja do que for. Levantavam as mãos. Hoje você não matou nenhum bicho. Quem foi que morreu por você? Então quem é que você está levantando como sacrifício? Quando você levanta as mãos? O Senhor Jesus. O sangue dele, que foi derramado por mim e por você. Por isso nós levantamos as mãos. Não é para ficar bonitinho, né? Todo mundo mãozinha levantada. E agora filma. Eu estava todo mundo com a mão levantada. Acho que não. Amém? Peça para que o Espírito Santo Consolador te console nessa área e te cure das suas feridas e também te liberte do comodismo que te paralisa e te impede de crescer e conquistar.
Peça também para que o Espírito Santo traga esta inquietude no seu espírito para realizar o propósito de Deus da melhor forma, da melhor maneira, do jeito que Jesus quer, e não do jeito que a gente quer. Amém? Concluindo, decida hoje, meus irmãos. Sair debaixo dessa influência, desse esquema de comodismo, desse clima de já ganhou, porque nós não ganhamos nada. Se você olhar, hoje temos internet, que você pode ver as notícias, você sabe muito bem que os cristãos têm sido perseguidos no mundo inteiro. Aqui hoje nós estamos falando, brincando, falando de Jesus. Aqui, talvez amanhã não aconteça isso. Entendeu? Ah, pastor, você está viajando na maionese. Talvez. E eu quero que eu esteja errado. Mas chega num lugar qualquer aqui, chega e fala que você é crente. É que esse país respeita um pouco a liberdade de religião, né? Mas não é porque eles temem você, alguma coisa assim, não. Mas chega e fala que você é crente. Você vê se alguém muda com você ou não. Então, nós temos que decida hoje, sair debaixo desse esquema, desse comodismo já ganhou, pois os tempos são findos, assim como foi nos dias de Noé, diz o Senhor Jesus. O homem comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento e não percebeu. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é? Ai, Jesus. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isto, exultai vós todos que habitais nos céus e na terra. Porque o diabo desceu até vós e está muito irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se falta pouco tempo para ele, quer trabalhar, gente. Não é o que a gente tem visto aí. Esse grupo ISIS, né? Eles não são o único grupo que persegue cristão no mundo. Você é um que está fazendo propaganda, está conseguindo alcançar a mídia aí. Tem muitos outros, gente. E há muito tempo. Isso mesmo. Então, temos um reino para conquistar. Amém? Amém? Temos um reino para conquistar. E quem foi que disse que já está tudo conquistado? Ah, Jesus já morreu. Está tudo certo. Tá não. Ah, é hora de descansar e tirar. Quem disse que já é hora de descansar e tirar férias? Você já conquistou tudo que precisava? Tudo que Deus te falou? Gente, eu não estou nem no 1% do que Jesus me falou no dia que eu me converti. Deus me deu uma palavra antes de casar, em Deuteronômio 30. É com essa palavra que eu estou agarrado desde o dia que apareceram as maiores dificuldades dentro do meu casamento. Não de relacionamento. Eu com a minha esposa não temos dificuldade nenhuma de relacionamento. Mas nós já tivemos que enfrentar a morte. Já tivemos que enfrentar doenças. Temos e ainda enfrentamos dificuldades financeiras. E Deus nos deu vitória em tudo. Quando nós chegamos na... A Radassa está na escola? Tá? Quando nós chegamos na América, em 2012, eu não tenho tanto tempo, eu sou novinho de América. Nós moramos em Nova York e minha filha precisou fazer os exames da escola e tal. E quando ela foi fazer os exames da escola, a médica falou para ela, eu já estou encerrando, tá, gente? A médica falou para ela, se os músicos quiserem começar, pode, fica à vontade. Eu não mando em nada aqui, não. Aí os médicos da escola falaram, olha, ela precisa fazer um exame diferente aí e tal, um exame físico, apareceu uma situação aí. Situação? Minha filha é perfeita. A minha filha nasceu de 7 meses, ficou 25 dias na UTI. Depois do primeiro ano, eu tenho as fotos. Ontem eu estava lendo as cartinhas que eu escrevia. Escrevia a carta do primeiro ano de vida. Escrevia, Radassa, ganhou 14 gramas, cada dia, 365 dias. Ela nasceu com 1,5 kg, já está com 7,5 kg e tal. Muito obrigado, Senhor. Terceiro ano de vida, tá as fotos, a Lante segurando, e ela assim. Radassa, ela sempre foi uma menina e ela será uma menina que conquista. E ela tem o favor de Deus sobre ela. Radassa, ela tem o favor de Deus sobre ela. O que ela intenta fazer dá certo. Inclusive o que não é certo. E a gente tem que estar ali discipulando. Né? Mas ela tem a graça de Deus, gente.
As pessoas querem dar coisas para ela. É engraçado isso. Nós já vivemos cada situação difícil, de pessoas chegarem, tem um negócio aqui, tem um Isaac, né? A pessoa fala, não, tem um negócio para dar para Radassa. Aí nós que temos que se virar nos 30 para dar um negócio para o Isaac também. É para vocês dois. Vou botar um pano quente, mas o negócio é para Radassa. Mas por quê? Gostei. Legal. Por quê? Porque Deus nos ensinou a crer e confiar nele. A acreditar nele. E Deus sempre nos chacoalhou, assim. Sempre tirou desse esquema de comodismo. E quando foi fazer os exames lá em Nova York, o médico pegou e falou assim, eu tirei uma radiografia aqui, mas é preciso fazer um exame melhor e tal, mas ela tem uma perna mais curta que a outra. O quê? Não. Você tirou o exame de outra pessoa. Não é da minha filha, não. Não, mas ela tem uma perna mais curta que a outra. Agora, quase nada. Uma coisinha de nada. Mas no decorrer, no crescimento dela, no desenvolvimento, ela vai ter uma perna mais curta que a outra. Eu falei, não vai. Não vai, e não foi, e não será. Eu falei, a minha filha nasceu e morreu, e Jesus ressuscitou ela. E agora vai ficar com uma perna mais curta. Não vai. Não vai, não. Aí nós clamamos. Eu chorei, é lógico. Eu sou pai, não sou palhaço. Eu chorei. Eu sofri. Mas eu coloquei diante de Deus e eu falei, Deus, eu confio em Ti. Eu e minha esposa. Fizeram um monte de exame depois, está tudo certinho. Dá uma glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos um reino para conquistar. E não são algumas notícias que vão te paralisar, amém? Você não é daquele que paralisa, você é daquele que conquista, que persegue, que avança. Em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria falar com você. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Eu creio. Eu creio. Mas eu creio também que o Senhor falou que ia fazer algo especial. Que o Senhor ia ministrar o nosso coração profundamente. Que o Senhor ia trazer palavras, sementes que mudariam a nossa história. Ó Deus, o Senhor disse para nós quando saímos do Brasil que nós temos uma unção que o Senhor nos deu para identificar ministérios, para orar por pessoas, essas pessoas serem liberadas para fluírem para o Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero tomar posse dessa palavra nessa manhã e dizer que os meus irmãos vão fluir, que eles vão crescer, que esse esquema diabólico de comodismo está quebrado agora, em nome de Jesus. E eles fluirão para a glória do Senhor. Eles não vão fazer a obra de Deus relaxadamente, eles não vão fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, mas vão investir o seu tempo, vão gastar tempo contigo, vão perguntar para o Senhor como é que o Senhor quer que faça. Não adianta a gente ficar pensando, Pai, que lá no lugar fulano de tal acontecia assim, as pessoas assim foram ganhas. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua resposta, nós precisamos que o Senhor fale para nós. Os métodos são bons, mas eles nos acomodam. Então, dá-nos unção. Unge os nossos lábios e a nossa mente, Pai, nesta manhã. Que saiamos daqui diferentes. Que projetos comecem a fluir na nossa mente. Que as palavras do Senhor comecem a ser vivificadas dentro de nós. Aquilo que o Senhor disse a tempo e a fora de tempo ao nosso respeito. Que o Espírito Santo nos lembre a partir de hoje, o que o Senhor quer fazer através de nós e conosco. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Dani com Live to Love. O Senhor poderoso Deus. Mais uma vez, aleluia, todos juntos. Aleluia.
o Senhor poderoso Deus. Mais uma vez, todos juntos. Vamos em inglês?